Seja bem-vindo, eis que é chegado o Reino de Deus. Nós estamos discorrendo o livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, que é um capítulo onde o Senhor faz a sua promessa. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e que nós possamos conversar juntos aqui e esperar que o Espírito Santo esteja sobre nós, ministrando toda a palavra. Então, enquanto eu vou lendo a Bíblia, nós vamos conversando, tendo ideias, o que você sentir aí, você comente aqui também pra mim. E se você sentir que deve enviar pra alguém esse vídeo, envie, porque afinal de contas, esse canal só cresce com o seu compartilhamento, amém? Então vamos lá, Êxodo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó pela minha mão poderosa. Ele os deixará ir pela minha mão poderosa, ele os expulsará do país dele. Eu vou ler de novo. Agora você verá o que farei ao faraó pela minha mão poderosa, ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa, ele os expulsará do país. Aqui o Senhor está enfatizando a sua promessa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando ele promete, ele cumpre. E se Moisés não fosse fazer o negócio, com certeza ele levantaria outra pessoa e faria de alguma outra forma. Mas Deus é um Deus onipresente. Ele está aqui, ele está lá, ele está no presente, no passado e no futuro. Ele já sabe se Moisés faria ou não faria. Então, sabe, não tem plano A e plano B, só tem plano. Porque Deus é soberano. E aqui ele não deixa nenhuma dúvida. Pelo menos não era para deixar, né? Porque Moisés continuou ainda assim, mas será? Aqui ele só está enfatizando, Deus é um Deus intencional. Eu até escrevi aqui, olha, o Senhor dá início ao capítulo fazendo a promessa de libertar Israel, mostrando sua autoridade em cada palavra. Ele não deixa nenhuma dúvida que Israel vai sair da escravidão, das mãos do faraó. E faraó naquele tempo, veja bem, olha como Deus é intencional. Faraó naquele tempo, ele era não só o rei, não era só um cargo governamental, era um cargo sacerdotal também, espiritual. Então veja como era uma posição de muito poder. Você só ser o rei também é muito poderoso, mas além de ser o rei, o Egito, que foi do Egito que saíram todas as obras ocultistas, né? Então ele também era um sacerdote, porque naquele tempo lá no Egito, eles adoravam muitos deuses. Muitos, mas eles tinham muitos deuses. E não é nada difícil você dar um Google aí e pesquisar a quantidade de deuses que eles criaram no Egito, né? É por isso que Deus trabalha tanto e não liberta logo Israel de cara, porque ele quer, o Deus ali, ele quer mostrar o poder dele, a soberania dele sobre todos os deuses do Egito. Isso é muito legal quando você entende. Ah, mas por que Deus trouxe as 10 pragas e não tirou logo do Egito se ele é tão poderoso? Por isso. Porque ele quer mostrar o poder dele sobre cada deus do Egito com cada praga. Essa é a grande revelação das pragas, né? E aí nós seguimos no capítulo 2. Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Aqui ele vai, do versículo 2 ao 8, ele vai afirmar a sua identidade a Moisés, para que Moisés entenda, entenda quem é Deus. E se faltava alguma dúvida, então no capítulo 1 ele faz a promessa, no 2, do 2 ao 8 ele vem reafirmar a identidade dele. Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra que viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço estendido e com poderosos atos de juízo. E aqui ele faz referência ao braço estendido porque era assim que Faraó agia em algum momento lá das coisas que ele prometia, o que ele fazia, o que ele fazia opressão, alguma ordem que ele dava, ele dizia isso. Então, por isso que Deus faz essa referência, que eu tirarei Israel, eu resgatarei com o braço estendido e com poderosos atos de juízo. O Israel do Egito. E farei de vocês o meu povo, e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. 3 vezes ele repete. E o número 3, ele é um número da Trindade, né? Ele é um número divino. Então ele reafirma, e nada do que o Senhor faz ou fala aqui na Bíblia, ou inspira que escrevam, é sem intenção. Tudo tem uma intenção. Basta nós, eu e você, entendermos e discernirmos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei
entrar na terra que com a mão levantada, de novo, que com a mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. E aqui ele fala pela última vez. E aí, entra onde Moisés vai até os israelitas. Moisés declarou isso aos israelitas. Ele foi falar. Por mais que ele tivesse assim, né, inseguro, porque Moisés, ele era muito inseguro. Ele declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. Por quê? Por causa da angústia da cruel escravidão que sofriam. Eles estavam surdos e cegos espiritualmente por conta da opressão que sofriam dos egípcios. E aqui a gente faz essa correlação com os dias de hoje, porque veja bem, quando você diz assim para alguém, você está vivendo em fornicação, você precisa casar, você não pode viver em fornicação e ter uma vida próspera. A pessoa vai dizer, rapaz, que besteira isso não existe. Agora eu vou gastar um dinheiro, já não tenho dinheiro, vou gastar um dinheirão para casar, para daí ter dinheiro, isso não faz sentido. É a mesma coisa. Quando você é usado como profeta a levar para alguém uma informação importante que vai tirar aquela pessoa da escravidão. E aí assim, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia da cruel escravidão que sofreu. Quando alguém tem pecado, ela está escrava. Ela está sob o domínio do Egito. Uma pessoa que está em pecado está escrava e sob o domínio do Egito, o espírito do Egito. Hoje, o Egito já não é mais a potência que era naquela época, fisicamente, governamentalmente falando, mas ainda o espírito do Egito, espiritualmente, é um governo egípcio que descorre pelo mundo, trazendo escravidão para as pessoas. E aí, essa é a parte importante aqui, para você entender. Então, quando alguém está na situação, nos dias de hoje, a gente ora e declara sobre a pessoa que os seus olhos espirituais sejam descobertos das escamas do engano. Que seus ouvidos espirituais sejam descobertos das escamas do engano. Para que, assim que você falar com ela e explicar tudo que ela está vivendo e por que está vivendo e qual é o pecado que ela vai ter que abandonar, em nome de Jesus todos, né? Para que ela ouça e diga, meu Deus, faz sentido, vou resolver. Porque só uma pessoa que está sem essas escamas recobertas nos olhos e nos ouvidos vai poder te ouvir e enxergar em Cristo a libertação. Continuemos. No versículo 10. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá ao faraó, rei do Egito, vá ao faraó dizer ao rei do Egito que deixe os israelitas saírem do país dele. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que eu não tenho facilidade de falar. Você entende? O inimigo, ele usa os próprios israelitas para nem ouvir ele. Porque ele já tinha ido falar com o faraó. Agora ele já não quer mais voltar lá. Não, os israelitas já não me ouvem, o faraó então não vai me ouvir também. E aí, Deus continua aqui, No entanto, o Senhor transmitiu uma ordem a Moisés e Arão com respeito aos israelitas e ao faraó. Ou seja, a retirar os israelitas do Egito. É uma ordem. Quando Deus manda você fazer, se você não fizer, quem paga é você. Então, independente da opressão, do julgamento, da resistência, você tem que fazer. Porque é uma ordem. Se você não obedece, você está em desobediência. E alguém que está em desobediência vai pagar um preço. De qualquer forma você vai pagar, obedecendo ou não. Tá certo? Então não é melhor obedecer. E aí, por um tempo eu fiquei, gente, mas por quê? Porque a partir do versículo 14 até o versículo 25, o Senhor fala da genealogia de Moisés e Arão. E eu fiquei, mas por que é do nada? Porque ele, assim, atravessa a conversa, tava falando sobre tirar a galera do Egito e do nada começa a genealogia. Sabe por quê? Porque no versículo anterior, ele dizer, eu tô ordenando vocês. No versículo 14, que ele ordena, no versículo 13, ele diz, deixa eu pegar outra Bíblia aqui porque eu tava lendo online. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. E do versículo 14 ao 26, o Senhor tira um tempo para falar da genealogia de Moisés e Arão. Por quê? Lá no começo, Deus reafirmou a sua própria identidade, a identidade de Deus para Moisés e Arão, certo? Agora ele está afirmando a identidade de Moisés e Arão para dizer por que eles vão fazer o que Deus está mandando eles fazer. Porque tem toda uma história e uma linhagem na genealogia de Moisés e Arão. Eles não estão ali por acaso. Não é que eles estavam passando. Não é que Moisés estava passando, Deus surgiu na sarça e, você que está passando aí, vem cá que eu tenho um negócio para você. Não, tudo já estava premeditado. A palavra de Deus diz
que ele nos formou no ventre da nossa mãe, mas lá em Efésios diz que mesmo antes da formação do mundo, Deus já tinha nos formado em seu espírito. Então tudo que nós somos chamados a fazer hoje não é por mérito. Eu tô falando isso pra mim. Agora, nesse momento, eu tô falando pra mim mesma. Não é por mérito que o Senhor te chamou, porque o plano que Ele tem pra você não tem a ver com você, tem a ver com tudo aquilo que Ele ainda vai fazer pelo reino do Senhor. Ele vai te usar nesse momento porque Ele já tinha planejado isso. Não tem a ver com as coisas que você vem fazendo, com a quantidade de jejum que você vem fazendo, com a quantidade de leitura bíblica que você vem fazendo. Você vem fazendo isso para se preparar para aquilo que Deus vai fazer, para que facilite você ouvi-lo e obedecê-lo. Mas Ele te usar já era a vontade dEle. Amém? Vamos continuar. Então, Deus finaliza. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse. E aqui ele terminou no versículo 26, até o 25 ele falou da genealogia, e no 26 ele diz, foi a este Arão e a este Moisés. Foi a este Arão e a este Moisés. Foi a essa Joslene, foi a esta Maria. Filho, neto, bisneto, sobrinho de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Foi a estes que o Senhor disse, tirem os israelitas do Egito, organizando conforme as suas tropas. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Os escolhidos. Não tem dizer, ai, mas eu nem falo bem, ai, mas eu nem consigo, ai, mas olha, ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, nem meus pais me amaram, como o Senhor me ama. Há uma história sobre você que talvez você não conheça toda a sua genealogia, porque nos dias de hoje a gente não dá tanta importância para a genealogia, para conhecer a história de alguém. Infelizmente. Senão seria muito mais fácil identificar por que fomos chamados. E aí Deus finaliza o capítulo dizendo, ora, quando o Senhor falou a Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a vocês. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, de novo, como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Moisés era inseguro, assim como eu e você. E às vezes, a nossa insegurança também quer transmitir humildade. Mas uma coisa é ser humilde e outra coisa é ser inseguro. A minha humildade está em dizer, eu sei o que o Senhor me disse, o que Ele quer que eu faça, então eu cumprirei. Porque eu podia fazer várias outras coisas, mas em humildade, em humilhação, eu digo não para tudo aquilo que eu queria fazer para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Isso é humildade. Não é dizer, não sei porque o Senhor me chamou, porque eu nada sou. Isso é um fato. Nós nada somos. Mas em obediência cumpriremos. Então, insegurança é algo que é normal, mas o que define a sua obediência é se você faz ou não. Você vai com insegurança mesmo? Ou você não, definitivamente não faz? Porque Moisés foi com insegurança mesmo. Foi com medo mesmo. E é muito importante lembrar que ele tinha Arão. Todos terão um Arão, um Hur, para caminhar contigo e te sustentar. Amém? Eis que é chegado o reino de Deus. Eu espero que tenha sido de grande valia esse tempo de vídeo e que você tenha recebido da parte do Senhor. Amém? Comenta aqui pra mim como tem sido pra você. Tá certo? Até o próximo vídeo.